estou preparado, não teme tempestade. Então se inscreve aí no canal. Olá amigos, nesse capítulo vamos ver a respeito das publicações de auxílio à navegação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ficar recebendo toda semana aulas para tirar sua habilitação de mestre amador. Então, as publicações são de responsabilidade da DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação, lá de Brasília, então, essa diretoria lá. Então, os auxílios, publicações que auxiliam a navegação, são encontrados no próprio site da Marinha. Aqui, então, o catálogo de cartas e publicações, ele encontra para download no site da Marinha, marinha.mil.br, www.mar.mil.br. Consegui. Então vamos ver o catálogo das cartas náuticas. É importante quando você vai adquirir uma carta náutica saber se sua carta está cadastrada nesse catálogo. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então é importante, ela vai trazer algumas coisas aqui que eu não vou ler para vocês, vocês dão um pause aí e prossigam aí na leitura e anotem aí o que for de melhor importância, né? Então, como a primeira parte, traz relação de todas as cartas, que é importante isso, apresenta os 20 índices das cartas, ele relacionado a todas as publicações impressos pela DHN, relaciona todas as cartas eletrônicas, e o catálogo de publicações é para ser consultado sempre antes de adquirir uma carta náutica. Então isso é importante. Então vai adquirir uma carta náutica, tem que dar uma lida lá no catálogo para saber se está tudo dentro dos conformes. O que é um roteiro, isso aqui é importante também. O roteiro ele complementa as cartas náuticas. Olha, lembra que tem alguns itens que não está na carta náutica, então você olha esse item aí pelo roteiro. Tem algumas informações que nós vamos ver a seguir, áreas restritas, essas coisas todas. Então o roteiro olha ele aqui, é uma publicação. O que é o roteiro? É uma publicação. E você também baixa downloads no site da Marinha, marinha.mil.br. Vamos lá. Nós temos aqui o roteiro da costa norte, roteiro da costa leste, roteiro da costa sul. Então o roteiro é definido como publicação onde o navegador encontra detalhes dos portos e fundeadouros e costas, onde existe mais detalhes. A carta não traz todos os detalhes, dependendo da escala que a gente já viu, e aí você consulta o roteiro, e está aqui os 3 roteiros aí, você escolhe onde você estiver. Vamos aqui, a lista dos faróis, importantíssimos. Então os faróis podem ser classificados em radiofaróis e aerofaróis. Lembrar dos aerofaróis, você tem que saber a altitude em que o farol está. Porque sabendo a altitude, a altura do farol, você sabe o alcance daquele farol. Aí você consegue as importantes pontos na sua navegação. E o radiofarol, a frequência rádio. Então ele emite uma onda e ele vai saber onde você está. Ele vai, com a onda, você vai ter a sua posição e distância relacionada àquele farol. Então esses aerofaróis, eles também servem para a aviação, por isso que eles são importantes. Então, lista dos faróis, é importante saber isso, ó. Traz todas as informações sobre os aerofaróis, as barcas faróis, na Amazônia lá, hein? Faroletes, balizas, boias luminosas, luzes e particulares ou obstáculos aéreos. Importante saber isso aí, hein? Lista dos faróis. Então, como a lista dos faróis é construída de apenas um volume, dividido em 5 partes: costa norte, bacia amazônica; costa leste, costa sul, Lagoa dos Patos e área estrangeira. E ele é atualizado de 12 em 12 meses. E apresenta fotos também. Nome, indicativo, localização e frequência e alcance. Isso é importante, hein? Está aqui a lista dos faróis, essa publicação. Estamos falando sobre publicações. E ela se encontra também para download. Lista de auxílio rádio. Lista de auxílios rádio trata dos seguintes aspectos:
a radiogoniometria, sinais horários para acertarmos os relógios de bordo, os serviços radiometeorológicos importantes para a navegação, que é a previsão meteorológica, os avisos rádios náuticos, avisos rádios da SAR, e o respondedor de radar, RACON, e a comunicação de perigo e segurança, e apoio costeiro, e o sistema de navegação eletrônica. Então, isso aí tudo tem no catálogo lá, que você pode se encontrar. Ele, como foi falado, dividido em 9 capítulos. Vamos passar adiante. Aqui vamos para a tabela das marés. Aqui, tabela das marés. É outro catálogo importantíssimo para você calcular a entrada em cada porto ou em cada barra. Você sabendo do seu calado, sabendo a altura da maré, você vai saber se sua embarcação ela suporta entrar naquele atracadouro. Então é importante saber, elas são editadas anualmente, né? Ela tem previsões das horas e alturas, os pré-mares e os baixa-mares. E isso é importante para calcularmos os denominados métodos harmônicos. Harmônicos é a frequência, né? Baixa e alta. Você saber se o seu calado ele vai suportar aquela baixa e aquela alta. Então, os pré-mares e baixa-mares, com as respectivas alturas sobre o nível de redução, ao qual corresponde também as sondagens que estão registradas na carta náutica. Então, com a carta e com o horário, você vai poder saber se a sua embarcação é compatível com aquela entrada, com aquele porto. E isso tem também a influência da fase da Lua, né? Importante saber isso. Vamos aqui ver um exemplo aqui. Então está aqui um exemplo aqui. Então essa aqui você encontra nesse extrato da previsão da maré. Você encontra a data, o horário, 24 horas aqui, você pode ver, e a altura em cada horário. Baixa-mar, pré-mar. Vamos ver aqui. Aqui você tem o pré-mar, que é onde a maré está mais alta, o estofo, a maré está morta, ela nem sobe nem desce, e a baixa-mar, que é a maré vazante. Então, esse horário aqui, onde a maré está parada, chama-se estofo. Então, está aqui. O que você precisa saber, basicamente é isso. Não vamos novamente entrar nesse detalhe. Então, vazante, enchendo, então isso já está na massa do sangue, não vamos nos ater a isso. Importante é isso aqui, a altura da maré é a distância vertical em um determinado instante em que o nível do mar e o nível da redução registrado na carta náutica. A altura da maré é a distância vertical em um determinado instante entre o nível do mar e o nível da redução registrada na carta náutica. Então aqui tem a carta náutica traz a altura da maré. É importante você saber o seguinte: se a carta náutica traz ali a profundidade daquela região e você com a altura da maré, você consegue calcular se o seu calado é compatível para a navegação naquela região. Basicamente é isso. Nós vamos calcular isso aí, vai ser usado para cálculo nos próximos capítulos. Isso aí. Aqui alguns glossários aqui que eu não vou me ater muito, só falar alguns aqui mais importantes, que é a maré de Cisígia. O que é essa maré de Cisígia? Então é importante, né? São os pré-mares muito altos e baixa-mares muito baixos. Quando seca tudo, quando aumenta demais, que ela começa a invadir as ruas lá, é a maré de Cisígia. Ele baixa tudo lá que você vê lá as pedras já lá no fundo da praia. Então as altas de Cisígias e
baixas de Cisígio. Então é importante Cisígia. Importante isso aí. Viu essa palavra, sabe que é a maior e a menor do ano. O pessoal chama muito de maré de caranguejo. Maré de quadratura. Importante isso aí. Depois dá pause e dá uma lida aí. Vamos ler agora isso aqui que não é lida que não vai. A amplitude da maré, que é essa diferença. A amplitude é a diferença que você soma a maré alta com a maré baixa, você tem quanto ela subiu. Digamos que ela está em 1,5 m, a alta e a baixa está em 1 metro. A amplitude dela é meio metro, porque 1 metro menos 1 metro, meio metro. Então você tem meio metro de amplitude. Isso é importante para cálculo também, na navegação. Então, nível médio do mar, depois vocês dão uma pausa e vão ler isso aí. Ciclo da maré, que é o maré de semidiurna. Isso aqui é importante, ó. Por isso que eu botei esse Vzinho aqui na semidiurna, na maré diurna, e tem a mista e tem a maré de desigualdade diurna. Então a semidiurna ocorre entre duas pré-mares, que é a maré alta, né? E duas baixa-mares no período de um dia. Então no período de um dia você vai ter duas pré-mares e duas baixa-mares. Então você tem a semidiurna. A diurna ocorre entre uma pré... Ó, você tem... A diurna só é uma, não confundir aí. Então na semidiurna é duas e na diurna só uma. Só tem uma pré-mar e uma baixa-mar durante um dia. Então você tem, por exemplo, 5 horas da manhã e uma alta mar, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, uma baixa mar. Então você tem duas aí durante um dia. Então encerramos aqui esse capítulo e vamos prosseguir para a próxima aula também. Aguardem aqui nesse mesmo canal. Se inscreve e deixe seu like.